Senhores irmãos, senhoras irmãs, um bom dia na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar antes de darmos início ao nosso estudo nesta manhã? Primeira lição deste segundo trimestre de 2020. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento aqui, Senhor, esse contato, ainda que virtual, com os nossos irmãos, teus filhos, tuas filhas, que nós vamos agora estudar esta lição. Abra os nossos olhos, ó Deus, para vermos as maravilhas da tua lei. É em nome de Jesus que nós pedimos, agradecidos. Amém. Coube a mim o privilégio de dar esta primeira lição. Não sei se você, meu irmão, você, minha irmã, já adquiriu sua lição. Se não, sem dúvida, você vai adquirir com seu pastor e da sua congregação, ou mesmo passando aqui na sede. E você está vendo aqui, então, um lindo instrumento, uma harpa, que é o instrumento que comunica a ideia de música. Inclusive, é deste instrumento que vem o nome da nossa harpa cristã. Então, um instrumento que comunica sempre a ideia de não apenas ser tocado, mas também de que acompanha quem canta. Então nós vamos estudar Salmos, e aqui uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. O comentarista desta lição é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, lá de Belo Horizonte, não, de Uberlândia. Agradeço ao nosso pastor presidente, pastor João Adair Ferreira, pela responsabilidade, e ao meu xará, Josué, que me convidou para ministrar esta aula, o nosso superintendente. Então, se você tem a sua lição, por favor, abra, sua lição na primeira lição, Salmos, um guia devocional para o cristão. Salmos, um guia devocional para o cristão. O textuário diz o seguinte: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. É o versículo 5 do Salmo 98. Então, os salmos eram cantados. Normalmente nós não cantamos os salmos, nós lemos. Às vezes até pegamos trechos de alguns salmos e nesses trechos é colocada a música e nós cantamos, mas normalmente nós lemos. Mas os filhos de Israel cantavam os salmos. Verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração, e aí eu vou acrescentar e louvor, né? Adoração, louvor e oração do discípulo de Cristo. Nós vamos usar os salmos para adorar a Deus, para louvar a Deus, e vamos também usá-los para fazermos súplicas, orações. Objetivos da lição: apresentar uma visão panorâmica dos salmos. Então, sobre este objetivo, aí eu acredito que você já está com a sua Bíblia aí, porque nós vamos dar um passeio, ainda que rápido, pelo livro dos Salmos. Segundo objetivo é mostrar a importância dos cânticos, né, que nós sabemos o valor dos salmos para os filhos de Israel, que serviam tanto como instrumentos para conduzi-los na adoração e no louvor a Deus, como também para não deixar que eles se esquecessem dos benefícios do Senhor. E o terceiro e último objetivo é destacar alguns termos específicos usados nos livros, nos salmos, né, nos capítulos deste livro, que são os salmos. Textos de referência. São 3 textos de referência. Na verdade, o primeiro versículo de 3 salmos. Primeiro, do Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42. Primeiro versículo do Salmo 44. Ó Deus,
Nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Este é um dos objetivos dos Salmos, fazer com que os filhos de Israel não se esquecessem dos feitos de Deus em favor deles. E o versículo 1 do Salmo 45. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Estes são os textos de referência. E nós queremos, então, começar o nosso estudo seguindo o roteiro da nossa lição. Agora, antes de nós entrarmos propriamente no roteiro da lição, eu fiz um roteiro aqui, que você pode adquiri-lo, se você quiser. É só entrar em contato comigo. Eu vou dar o número do meu telefone. Se você quiser, você entra e eu mando para você por WhatsApp ou por e-mail. O meu número de telefone é 99908-0466, ok? E neste roteiro, eu coloquei aqui como considerações preliminares ou a título de introdução, três aspectos que eu levantei aqui. Primeiro é que os salmos são poemas que eram cantados como nossos hinos e cânticos hoje, né? São os nossos corinhos e são os hinos da nossa harpa, por exemplo. As letras são poemas que são musicalizados, como as músicas também na própria MPB. São poemas que são musicalizados. Os salmos, poemas que eram musicalizados e eram cantados pelos filhos de Israel. Segundo aspecto é que este livro é muito usado no devocional. Ele então nos conduz na adoração, no louvor e na súplica. É claro que nós gostamos mais da súplica, não é? Nós estamos mais pedindo do que adorando, do que louvando. Adoramos a Deus pelo que Ele é. Louvamos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pela fé. No exercício de fé, já podemos louvá-lo pelo que Ele fará. E as súplicas, em nosso benefício, em nosso favor ou em favor do outro, que são as intercessões. Então, os salmos nos conduzem nesses três aspectos muito importantes da nossa vida devocional: adoração, louvor e súplica. Como a súplica é o que mais aparece e é a nossa prática mais comum e é o que nós mais temos a habilidade de fazer, que é pedir, 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 há salmos para toda e qualquer situação da existência humana. Você está alegre, tem salmos. Está triste, tem salmo. E está injuriado da vida, tem salmo também. Está revoltado, tem salmo. Está querendo explicações para situações que você não consegue entender, você vai ter salmos também para isso. Ou seja, os salmos acaba que é um livro que foi escrito para atender o ser humano de ontem, de hoje, de amanhã, de todas as épocas, porque o ser humano tem necessidades básicas. Não interessa o grau social, não interessa a época em que viveu ou vive, não interessa os recursos que tem ou que não tem, não interessa, é ser humano. Se é ser humano, fica triste, fica alegre, fica injuriado, fica irado, fica revoltado, fica querendo explicações. Então, os salmos foram escritos para atender o ser humano em todos estes momentos da sua existência. Inclusive, sobre isso, há uns salmos chamados de salmos imprecatórios, que são salmos que nos fazem arregalar os olhos, falar, mas como é que pode um negócio desse estar escrito aqui na Bíblia? Uma vez que Jesus falou, amai aos vossos inimigos, e se alguém der um tapa na sua face direita, ofereça-lhe a esquerda. Se os dois maiores mandamentos são, ouve Israel, ama a Deus de toda força, de toda vontade, de todo o seu coração, e o segundo é,
ao próximo como a si mesmo. Então, como é que podemos ter salmos imprecatórios? Agora, primeiro, o que são salmos imprecatórios, né? Vem de imprecação, que é o quê? É um desejo mau. Em outras palavras, é uma praga, é rogar uma praga, é querer que alguma coisa ruim aconteça com alguém. Por exemplo, se alguém fala para você não, para outras pessoas, para você não, misericórdia, fala assim, que a terra o engula antes, ou que a terra o engula logo. O que essa pessoa está desejando para outra? Simplesmente que ela morra, né? Raios te partam, e por aí afora. Temos salmos que são nesta linha, imprecatórios. São, na verdade, 11 salmos. São 11 salmos imprecatórios. E eu quero só a título de exemplo, de salmos imprecatórios, você pode olhar na internet, lá você vai encontrar, digita lá, salmos imprecatórios, e você vai ter a lista de todos eles. Eu quero destacar 2 versículos, na verdade são 3 versículos. Um versículo do Salmo 58, é o versículo 6. Então vamos lá. Como nós vamos dar um passeio pela Bíblia hoje, não pela Bíblia toda, né, só pelo livro dos Salmos, então Salmo 58, versículo 6. Folheie sua Bíblia aí, encontre e vamos ler. Ó, já encontrei aqui. Vamos lá. O salmista está aqui com raiva dos juízes que são injustos. E aí ele fala assim, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Já pensou? Deus dando um upper, ou um cruzado, ou um direto, quem sabe até um chute, não é? Que quebrasse os dentes deles. Já pensou? Há um outro salmo imprecatório, que é o Salmo 137. Vamos lá. 137. Procure aí na sua Bíblia. Eu já encontrei aqui também. É um salmo dos... Nós não temos aqui a autoria deles aqui, né? Pelo menos na minha Bíblia não está aqui escrito, mas é um salmo que retrata a tristeza dos filhos de Israel quando estavam cativos na Babilônia. E quando eles foram destruídos, antes de serem levados cativos, claro que houve uma derrocada da cidade e foi um arraso na cidade. E aí, nos versículos 7 a 9, na verdade são 3 versículos, eles vão falar o seguinte, ó. Contra os filhos de Edom, Edom é o irmão de Jacó. Esaú é Edom. E ele gostou de quando a cidade foi destruída, né? Os filhos de Edom gostaram. E aí, olha o salmo. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a, até os fundamentos. Olha, eles estavam vibrando com o que estava acontecendo com os filhos de Israel. Versículo 8, filha da Babilônia, né? Os filhos de Edom que se aliaram à Babilônia para ajudar na destruição de Jerusalém, filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Então você nos desejou mal, nós desejamos o mal para vocês também. E o versículo 9, olha o versículo 9. Bem-aventurado, é o mesmo lá do Salmo 1, é a mesma expressão, bem-aventurado, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Já pensou? Aí você fala, mas meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Então tá, quero que você observe o seguinte, os salmos imprecatórios estão aqui, como eu disse, para dizer que em qualquer momento da nossa existência, em qualquer momento do nosso estado de alma, nós podemos falar com Deus. E os salmos imprecatórios têm apenas uma missão, uma lição para mim e para você. E qual é? Jogue aos pés do Senhor a sua fúria, a sua ira, o seu ódio, a sua vontade de fazer você mesmo. Jogue lá, porque Deus é justo juiz. E se tiver que fazer alguma coisa, Ele que faça. Ok? É para isso que os salmos imprecatórios estão aqui.
Não é para eu e você fazermos nada do que está aqui, né, sugerido, ou pedido, ou desejado. Não, de jeito nenhum. Lance aos pés do Senhor. E você, não sei se já passou por alguma experiência dessas, eu já passei. Com muita dificuldade, eu comprei meu primeiro carro, era um Fusca 66. Já pensou? Você que é dessa época sabe o valor que tinha um Fusca 66. E eu comprei um. E comprei de uma pessoa que era mecânico. E esta pessoa falou que o carro estava batendo redondinho, né? Os jovens hoje não sabem o que é carro velho, mas você que é da minha época, você sabe o que é carro velho. Batendo redondinho. Comprei. Bateu redondinho, nada. Logo bateu, foi as bielas. Bateram. E eu levei para ele arrumar. E já revoltado, levei as peças para ele, porque ele falou que estava tudo bem, então ele tinha que arrumar por conta dele, mas não, ainda levei as peças. E ele me enrolou, não fez o reparo, me devolveu o carro dizendo que estava redondinho de novo, e de novo o carro foi para o prego. Vou dizer para vocês, meus irmãos, eu fiquei com muita raiva dele. E eu comecei a orar. Ó Deus, coloca no caminho daquele cabra de peia alguém que seja pior do que ele. Porque o que eu queria fazer com ele, eu não dou conta. Primeiro porque eu sou teu servo. Segundo porque eu sou pequeno, sou fraquinho, não dou conta de ir lá fazer. Mas que alguém dê um soco nele. Olha aqui, isso aqui ó, do Salmo 58. Quebre os dentes dele. O dinheiro que ele não gastou para arrumar o meu carro, que ele gaste arrumando a boca quebrada, que ele vai ficar com a boca quebrada. E eu comecei a orar assim. Orei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você acredita que lá pela 4ª vez eu já estava pedindo misericórdia a Deus para aquele cabra safado? Oh, meu Deus, tem misericórdia daquele cabra safado. Livre o Senhor de encontrar alguém pior do que ele. Livre, ó Senhor, se ele é Jacó, livre-o de Labão. Porque você sabe que para Jacó começar a entender que ele não era o mala, entrou Labão na vida dele, que mostrou para ele que ele também era mané, né? Porque todo mala tem um mané e todo mané tem um mala. Bom, mas isso é um outro assunto que a gente pode ver numa outra situação. Mas eu comecei a orar. E você acredita que do meio para o fim eu já estava, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor, tem misericórdia daquele homem, converta aquele coração, tira aquela vontade de enganar os outros do coração dele. Senhor, piedade dele, de sua família, de sua casa, que o mau exemplo dele não atinja os filhos dele. Olha aí, eu já estava abençoando o cabra. É para isso que os salmos imprecatórios estão aqui. A terceira situação que eu quero destacar aqui nessa introdução é o Salmo 42, o versículo 1, que nós lemos lá na lição, né? É um dos textos de referência. Lá no Salmo 42, versículo 1, está assim, né? Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. E o que eu quero destacar aqui é o seguinte, que todo ser humano precisa de Deus. Há um espaço no ser humano, na alma dele, no espírito dele, dentro dele, no mais íntimo dele, que só pode ser preenchido por Deus. Alguns não reconhecem isso. E aí Deus usa várias linguagens para que a pessoa entenda que precisa dele. A linguagem mais conhecida, a linguagem que mais surte efeito, a linguagem que mais atinge o ser humano, sabe qual é? A do sofrimento, a da angústia. O coronavírus está aí? Deus está falando a várias pessoas. Seu dinheiro não vale nada, sua força não vale nada, a sua grandeza não vale nada. O fato de você ser o mais rico do mundo, você é igual ao paupérrimo. Este vírus igualou todos. E todos agora precisam de misericórdia. Olha aí. Algumas pessoas entendem isso logo. E glória a Deus por essas pessoas. Pessoas iguais a mim, iguais a você, que está me ouvindo, que está me vendo, que está participando deste bate-papo sobre este assunto aqui hoje, porque a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar diante do Senhor, e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Mas eu e você já fazemos isto agora.
então nós não vamos ser obrigados a fazer nada. Nós vamos fazer porque já fazemos. Amém? Bom, entrando na lição, então, primeiro aspecto da lição, título, divisão do livro e os autores dos Salmos. Então, o primeiro aspecto aqui é que eu vou dizer o seguinte: o nome em hebraico do livro dos Salmos é Terrilim. Essa palavra quer dizer louvores. Então, os Salmos era para os filhos de Israel o que é para mim e para você das Assembleias de Deus, a harpa cristã. De outras denominações, o seu livro, ou a sua harpa, ou o seu livro, em que estão os cânticos congregacionais. Então, o livro dos Salmos era o inário de Israel. E cantando, eles ensinavam muitas coisas e chamavam a atenção, e também os hinos, os salmos, né, eram usados para fazer com que os filhos de Israel não se esquecessem dos feitos de Deus. Os salmos que nós queremos destacar aqui são os salmos, alguns salmos chamados de sapienciais, que vem de sapiencia, né? Que vem de sabedoria, ensino para que a pessoa se dê bem na vida. E já começa com o livro, já começa com o salmo sapiencial, que é o salmo primeiro. Que neste salmo, veja aí, você certamente, né, tem de cor este salmo, e diz o quê? Bem-aventurado o homem, feliz é o homem. E que homem feliz é este? É o que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, os salmos didáticos ou sapienciais ensinam isso. Você quer ser bem-sucedido na vida? Você quer ser bem-sucedido? Quer ser feliz, bem-aventurado? Obedeça a Deus, siga os seus mandamentos e Ele vai te abençoar. Então, os salmos sapienciais, e um grande exemplo de salmos que foram escritos para que os filhos de Israel não se esquecessem dos grandes feitos de Deus, é o Salmo 136, né? Que nós podemos ler só alguns versículos aqui agora, porque é um salmo relativamente grande, mas nós podemos ler alguns versículos aqui só para que você constate que este é um salmo cujo objetivo é fazer com que os filhos de Israel não se esquecessem dos feitos de Deus. Por exemplo, versículo 17: aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida a famosos reis. Aí vai dizer quais são os reis: a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Baçã. Então este salmo trata de fazer com que os filhos de Israel não se esquecessem jamais dos grandes feitos de Deus para seu benefício, o benefício do povo. O segundo aspecto aqui que eu quero destacar deste primeiro tópico da nossa lição é que o livro dos Salmos, na verdade, são 5 livros. São 5 blocos, 5 livros compondo os 150 salmos. Por exemplo, o primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41, o segundo do Salmo 42 ao 72, o terceiro livro do Salmo 73 ao Salmo 89, o quarto livro do Salmo 90 ao Salmo 106 e o quinto e último livro do Salmo 107 ao Salmo 150. Agora, 4 curiosidades que eu acho que vale a pena nós nos determos sobre elas aqui. Quais são elas? Primeira, são 150 salmos. O primeiro salmo, nós já falamos um pouquinho sobre ele, fala sobre ser bem-aventurado, ser feliz, ser uma pessoa de bem consigo mesma, de bem com Deus e de bem com o próximo. Isso é ser sábio para o hebreu, para os filhos de Israel. Ser
ajustado, equilibrado e viver bem consigo, com o próximo e com Deus. Começa então o livro com este salmo. E termina o Salmo 150, que é um salmo de chamamento a que louvemos ao Senhor. Então, o nome do salmo, Salmo 150, doxologia final. Esse nome é bonito, né? Doxologia. Ah, não gostei dessa doxologia. Você fica assim, rapaz, o que é doxologia? É só um encerramento com louvor e adoração a Deus. É isso que é doxologia. Então, o salmo termina com uma doxologia de louvor a Deus. E a palavra-chave do Salmo 150 é aleluia. Começa com aleluia e termina com aleluia. E ao longo de todos os versículos do Salmo, aleluia, louvai ao Senhor. A propósito disso, nós demos um seminário aqui de português básico para pregadores e para quem fala em público, e nós falamos sobre isso aqui. Não existe aleluias. Aleluias só se for aquele bichinho que voa aí, às vezes, quando está chovendo, né? Acho que é nessa época que ele voa. Aí tem um aleluia, duas aleluias. Agora, se é aleluia, louvai ao Senhor, que é uma palavra universal, é só aleluia mesmo. Aleluia, louvai ao Senhor. Então, o livro começa dizendo como que você pode ser uma pessoa bem-aventurada e termina dizendo louve a Deus. Você vai ser bem-aventurado porque você atende aos mandamentos do Senhor e você, atendendo aos mandamentos do Senhor, você vai ter muitos motivos para dizer aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado sempre. Primeira curiosidade. A segunda curiosidade é que no livro dos Salmos nós vamos ter tanto o menor quanto o maior capítulo da Bíblia. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. Olha aqui, como ele é pequeno, eu vou lê-lo. 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E termina com qual palavra? Aleluia! Louvai ao Senhor. Este é o menor capítulo da Bíblia. Antes dele, temos 594 capítulos. Depois dele, 594 capítulos. Então, ele é o capítulo... Não é isso não. Aqui é o menor capítulo da Bíblia. Esse negócio que nós vamos falar de 594 capítulos antes, 594 capítulos depois, é sobre o capítulo central da Bíblia, que aí já é o Salmo 118, tá bom? Então vamos lá. Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. E neste capítulo você viu aqui que é uma invocação a que louvemos ao Senhor. Todos os povos louvemos ao Senhor. Também é neste livro que está o maior capítulo da Bíblia. E é claro que você sabe que é o Salmo 116, 17, 18, 19. Salmo 119. Vamos ler o Salmo 119? Vamos? Não dá para lê-lo agora, né? É muito grande. São 176 versículos. Não dá para lê-lo. Mas este é o maior capítulo da Bíblia, que está também no livro dos Salmos. Terceira curiosidade. Aí sim, o capítulo central da Bíblia está neste livro também, que é o Salmo 118. Ok? Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia. Aí sim, temos 594 capítulos antes dele e 594 capítulos depois dele. E olha, será que é por acaso que este é o capítulo central da Bíblia? Não, acredito que não. Acredito que não é coincidência, acredito que é providência, por duas razões. Primeira, olhe lá, capítulo 118 do livro dos Salmos, ou Salmo número 118.
dois versículos, o primeiro e o último versículo, que é o versículo 29. O que diz? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que beleza de mensagem para todos nós. E qual é o último versículo deste salmo? É exatamente o primeiro. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Outro aspecto que eu acho interessante e, por isso, confirma a minha ideia de que não é coincidência, mas providência, é que no Salmo 118, que é o capítulo central da Bíblia, nós temos dois versículos que fazem alusão a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o desejado de todas as nações, aquele de quem todo o Velho Testamento falou e aquele por quem todos esperavam. Olha o que diz os versos 22 e 26 do Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. E o versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor. Lembra-se de quando Jesus entrou em Jerusalém? O que eles clamavam? Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Salmo 118, versículo 26. A última curiosidade que eu quero destacar aqui é que os versículos centrais da Bíblia também estão aqui no livro dos Salmos. Os versículos centrais da Bíblia, então são 31.104 versículos antes destes versículos e 31.104 versículos depois destes versículos. Como o número é par, nós vamos ter dois versículos centrais e nós vamos encontrá-los no Salmo 102, versículos 27 e 28. São os dois últimos versículos do Salmo 102. E vamos lá? Olha o que dizem os versículos centrais da palavra de Deus. Tu, porém, és sempre o mesmo. Ó glória, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tu és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Vive para sempre. Desde o eterno passado e até o eterno futuro, vive para sempre. Versículo 28. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Olha aí outra coisa linda. Deus é eterno, e os seus servos permanecem firmes diante dele. E a sua descendência também. Bênção de Deus para mim e para minha descendência. Bênção de Deus para você e para a sua descendência. Terceiro e último aspecto deste primeiro item, desse primeiro tópico de nossa lição, sobre os autores dos salmos. Quando se fala em salmos, automaticamente se pensa logo em Davi. Mas Davi não foi o único autor. Claro, ele foi o maior. Dentre todos eles, Davi compôs, dão a ele 73, 74 salmos, então, de 150, né? Então ele foi o maior escritor mesmo. Quase metade dos salmos foram compostos por ele. Mas nós temos alguns outros autores. Por exemplo, Salomão. Pela sabedoria de Salomão, pela capacidade que Deus deu a ele, era para ele ter composto vários salmos, não? Pensa comigo. O homem mais sábio do mundo. Mas sabe quantos salmos ele compôs? Segundo os estudiosos, apenas 2. Um não é tão conhecido, o Salmo 72. Mas um é muito conhecido, Salmo 127. Este aqui sim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127 é Salmo de Salomão.
Depois você pode ler o salmo todo aí. Também nós temos Asaf, que era um dos músicos da época de Davi, e ele compôs vários salmos. Eu quero sugerir, dão a ele 12 salmos. Eu quero sugerir o Salmo 73, que você lê este salmo esta semana ainda. Lê este salmo, pelo menos. É uma inquisição, é um questionamento de Asaf sobre a prosperidade dos ímpios e a falta de recursos, às vezes, do necessitado, mas que é temente a Deus. Então ele começou a pensar sobre isso. Como é que pode o infiel, o injusto, ter em abundância, ter tudo, e um justo passar, às vezes, necessidade? E aí ele diz que, pensando nisso, ele quase perdeu a fé. E sabe o que foi que fez com que ele não perdesse a fé? É que ele entendeu uma coisa que é fundamental que todo ser humano entenda, e que nesta época em que está tendo esta bancarrota da economia de todo mundo, não apenas aqui no Brasil, o que é mais importante? São os bens, são as coisas que o dinheiro compra, ou se são as coisas que o dinheiro não compra. Asaf chegou a uma conclusão a qual eu quero que todos a ela cheguem. E eu sei que você já sabe dela, mas que você confirme lá no Salmo 73. Qual é a nossa maior herança? Qual é a nossa maior possessão? Qual é a coisa que mais valor tem para mim e para você? Asaf descobriu lá que o Senhor é a nossa maior herança, a nossa maior possessão. O resto é o resto. Amém? Outro autor aqui, ou outros autores, são Emã, Etan. Os filhos de Corá dão a eles 12 salmos. E eu destaco o Salmo 42, já até falamos um pouquinho sobre ele. Salmo 42, assim como a coça, assim como o cervo, brama pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Oh, coisa linda esta mensagem do Salmo 42. E a propósito, eu tenho um canal no YouTube chamado Arrazoando. E lá no canal do YouTube eu tenho alguns vídeos. E tem uns vídeos lá sobre umas reflexões que eu fiz sobre os versículos 1 e 2 do Salmo 42. Veja lá, acho que valerá a pena. É o salmo que eu destaco, dos filhos de Coré. E há um autor que a gente pode imaginar, mas como é que pode este autor ser aqui incluído como o autor de um salmo, que é o Salmo 90, sendo que é uma pessoa que está tão distante de Davi e tão distante dos demais salmistas? Moisés. Olha aqui, temos um salmo de Moisés, Salmo 90. Sem dúvida, foi um trabalho de preservação maravilhoso. Talvez não podemos descartar a ação divina nisso, preservar este salmo, quase 500 anos entre Moisés e Davi. E tem lá o Salmo 90, é o Salmo de Moisés, é o único salmo dele. Aí eu quero destacar só alguns versículos do Salmo 90, porque é muito singular este salmo aqui. Quero destacar pelo menos 3 versículos deste salmo que eu sei que você já ouviu, e você que é estudante, claro que já até pesquisou sobre estes versículos, sobre este salmo todo, e pregou sobre este salmo. Quais são os versículos? 4. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Outro versículo, o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Hoje, os idosos estão precisando de cuidados mais especiais do que em outras épocas. Então você, meu irmão, que já chegou a essa idade aqui,
preserve-se e que seus familiares te preservem também, porque ficar idoso não é para qualquer um. Só há uma maneira de não envelhecer. Qual é? É morrer jovem. E quem é besta, hein? Quem? Eu mesmo não. Sou jovem, mas quero envelhecer. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Olha aqui. Claro que você já ouviu falar destes versículos, pelo menos do Salmo 90, Salmo de Moisés. Mais ou menos 50 salmos deles não se sabe a autoria, ok? Eu estava lendo uma Bíblia que eu baixei aqui no Kindle e lendo o Salmo 119 nela, ela diz que o Salmo 119 é de Esdras, aquele copista do rei. Vai que sim, né? Vai que não, não sei, mas não faz diferença. Segundo tópico da nossa lição. No segundo tópico de nossa lição, nós vamos tratar sobre principais características do livro dos Salmos. Já que são poemas, os poemas têm características de poemas, claro. E aí, nós queremos destacar algumas dessas características, às vezes até mesmo algumas figuras de estilo, figuras literárias. Por exemplo, nós temos em muitos salmos o paralelismo. O que é paralelismo? É dizer a mesma coisa de forma diferente, usando sinônimos. Só que esse paralelismo vai se apresentar dentro do mesmo verso ou da mesma estrofe, ok? Por exemplo, no Salmo 19, versículo 1, nós temos um bom exemplo de paralelismo. Vamos lá, procure aí. Vamos ver quem encontra primeiro, se eu ou se você. Eu já estou quase lá. Pronto, cheguei. Achou? Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Onde é que está o paralelismo aqui? Os céus e o firmamento. Não são sinônimos? Pronto, olha aqui um paralelismo. Um outro exemplo de paralelismo nós vamos destacar aqui no Salmo 24, versículos 1 e 2. Olha lá. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Mas o mundo não é a terra? Olha aqui o paralelismo. Segue, versículo 2. Fundou a terra, fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Os mares e as correntes são sinônimos também. Paralelismo, ok? E você vai encontrar isso em outros salmos. Um outro destaque que eu quero fazer aqui é sobre a presença de antíteses, que são palavras contrárias. Antíteses vem de antônimo, palavras contrárias. E aí, lá no Salmo 1, nós temos um lindo exemplo de antítese, de palavras contrárias. Olha lá, no Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, caminho dos justos, caminho dos ímpios. Ímpios, justos. Antônimas. Nós vamos ter isso também em vários salmos. Temos também muita comparação. Muita comparação. Por exemplo, no mesmo Salmo 1, agora os versículos 3 e 4. Olha o que dizem. Ele é o varão que teme ao Senhor, né? O homem que teme ao Senhor. Ele é como árvore. A comparação vai ter sempre o como, o igual, o que nem, né? Muito usado no Nordeste. É tudo comparação. Aqui, ó. Ele é que nem a árvore plantada junto a correntes de águas. Olha aí. E o versículo 4. Os ímpios não são assim. Eles são que nem a palha, como a palha, iguais à palha que o vento dispersa. Olha aí. Nós temos
aqui a comparação. Temos um outro exemplo de comparação que é lindíssimo, está lá no Salmo 42, versículo 1, né? Assim como a corça, ou assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ou seja, o salmista se comparando à corça. Do mesmo jeito que ela, um animal sedento, um animal frágil, não suporta a sede, se não tiver água vai morrer, ele, o salmista, sem Deus, também vai morrer. Olha aí a comparação que está sendo feita. E temos também metáforas. Metáforas. É uma figura riquíssima. Há várias metáforas na Bíblia e há várias metáforas no livro dos Salmos. Sem dúvida, a metáfora mais famosa do livro dos Salmos é a metáfora que temos lá no Salmo 23. Olha que delícia de metáfora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Onde é que está a metáfora aqui? É que Deus aqui já não é mais Deus, Deus é o pastor. E eu não sou mais eu sou uma ovelha do rebanho deste pastor. E sendo tratado por este pastor, eu não tenho o que temer. É o sumo pastor. Então Deus é o pastor e eu sou a ovelha. Né? Esta metáfora aqui do Salmo 23. Há uma outra metáfora que eu quero destacar aqui, no Salmo 144, Salmo 144, versículos 1 e 2. Temos aqui uma outra metáfora aqui, ó. Bendito seja o Senhor, rocha minha. Olha aqui, o Senhor já não é mais o Senhor aqui já é rocha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Olha aqui, o Senhor, minha misericórdia, minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo. Olha quantas metáforas aqui para Deus. Rocha, força, fortaleza, escudo, refúgio. Né? Então os salmos têm muitas metáforas. E temos um recurso que é usado em muitos salmos, e o melhor exemplo é lá no Salmo 136, que é aquele negócio chamado de refrão, ou estribilho, ou coro. Na nossa harpa cristã, há vários hinos com coro, aquela parte que se repete, aquela parte que se repete. E nós já falamos aqui que os salmos, né, já que eram cantados, se eu decoro a música, eu decoro a letra. Se eu decoro a letra e decoro a música, eu não vou esquecer a mensagem desta música. E como os salmos estavam lá para que os feitos de Deus também não fossem esquecidos, então era um recurso, o refrão, repetir, repetir. O Salmo 136, até a leitura dele se torna uma leitura cansativa, porque o refrão é muito constante. Olha aqui. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E vai repetindo aí, olha o refrão. Como ele é muito constante, então a leitura se torna às vezes cansativa. É uma leitura para ser feita a várias vozes, né? Alguém lê a parte que não é refrão, e vozes distintas leem o refrão. Você poderia até fazer isso aí com a sua família. Uma hora é o pai que lê o refrão, outra hora é a esposa, outra hora é o filho, outra hora é a filha, e vamos por aí afora, né? A ler o Salmo todo, Salmo 136, que é o melhor exemplo de refrão nos Salmos. O segundo aspecto das características do livro dos Salmos é que o Salmo 119 é um acróstico. Né? O que é acróstico? Acróstico é uma composição poética ou literária, né? Em que você usa as primeiras letras de um nome para comunicar a mensagem que você quer comunicar. No caso do Salmo 119, são 22 estrofes com 8 versos cada, que dá um total de 176 versos.
E cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. Em algumas Bíblias isso está lá bem claro, né? Começa lá com Aleph, e aí começa até a primeira estrofe, depois vem a segunda estrofe, e vamos assim até a 22ª estrofe do Salmo 119. É um acróstico. Fazer acrósticos é uma prática gostosa, é uma prática boa. E agora que está todo mundo em casa, né? Pelo menos os que não precisam, que não têm que sair mesmo, mas aqueles que podem estar em casa, façam aí alguns acrósticos. O nome do esposo, com o nome da esposa, o nome do filho, da filha, com o nome de Arnold Schwarzenegger. Ó, façam um acróstico com esse nome aí e manda para mim, porque eu quero ver a sua capacidade. Eu fiz aqui 2 acrósticos com o meu nome, Josué. Vê se você vai gostar. Ó, o primeiro é bem humilde. Ó, jovial, operoso, né, que trabalha, sensível, único, é. Viu aí? É bem humilde esse acróstico, né? Agora tem um aqui que é meio ofensivo, né? Eu vou só te dar um exemplo aqui, mas não copie não, só para você ver que você pode fazer com gracejo, com brincadeira, né? Aqui é com esse tom de brincadeira. Olha aqui, digamos que você mandasse, ou que eu mandasse isso aqui para uma pessoa, para ofendê-la. Vê se isso ofende, ó. Josué, então vem lá, jeca, obeso, sujo, usado, é você. Faça uns acrósticos aí, ó, com os nomes da sua família aí. Faça com o nome de Jesus, com o nome do Espírito Santo, com o nome de Deus, com algum profeta, nome de profeta. É um bom exercício. O seu filho vai gostar também disso aí. Por último, terceiro e último tópico da nossa lição, esclarecimento de algumas expressões que aparecem, via de regra, no início do Salmo, mas que também aparece, como Selá, por exemplo, aparece no meio dos Salmos, né? No final de alguns versos de alguns Salmos. Então, algumas dessas notificações. Por exemplo, Selá é uma pausa que é feita, como era música, né? Então nós temos aqui uma pausa. Agora eu quero chamar bem a sua atenção para esta notificação aqui chamada de Higaion. Higaion, que quer dizer meditação. Acredita-se que enquanto se cantavam os salmos, os filhos de Israel meditavam sobre o que estavam cantando. Lógico, tem que ser sempre assim. Não só naquela época, mas hoje também. E hoje mais do que naquela época, né? Porque naquela época só havia este inário. Hoje não, existem vários inários e existem várias músicas. E o pior é que aquelas músicas que às vezes não retratam o que está na Bíblia, são elas que dão ibope, porque são elas que o povo quer ouvir. São elas que vão ser facilmente vendidas. E aí, você já deve ter observado algumas letras aí, que misericórdia, né? Eu me lembro de uma que dizia assim, ó: não saia da fila não, meu irmão, porque o anjo pode chamar sua senha. Meu Deus, você já ouviu esse hino? Aí você imagina o quê? Aquele bando de gente numa fila, recebeu uma senha e está lá na fila esperando que Deus chame a senha dela para atendê-la. Você já pensou um negócio desse? Que coisa horrorosa é essa? Não, você sabe que não existe senha. Existe um Deus que atende a todos, independente de senha. Se tivesse senha, Jairo seria atendido antes da mulher do fluxo de sangue, porque a senha dele era a primeira. Não existe isso. É Deus que estabelece a ordem. E é Deus que nos atende a todos ao mesmo tempo, se Ele quiser, ou não, a seu tempo, do jeito dele. Ele é soberano, não é? Tá, mas eu quero destacar aqui sobre esse negócio de meditar, sobre o que você está cantando, sobre algumas músicas que nós cantamos hoje e que não estão totalmente erradas. Não estão totalmente erradas, mas que precisamos pensar sobre elas. Por exemplo,
Eu sei que foi pago um alto preço, eu canto isso, para que contigo eu fosse um meu irmão. Então eu sei o preço, foi o sangue de Jesus. Mas depois eu canto, eu nunca saberei o preço que foi pago por meus pecados lá na cruz. Como é que pode? Eu sei ou não sei? Eu sei. Então eu, por minha conta, altero essa letra aí quando eu estou cantando esse hino. Em vez de falar que eu nunca saberei o preço, eu falo que eu sei que grande foi o preço. Ok? Bom, temos aqui também uma notificação que são os cânticos de degraus. São os cânticos que os filhos de Israel cantavam quando subiam a Jerusalém. São os Salmos 120 ao 134. É lá que está: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estavam subindo para Jerusalém. São os cânticos de degraus, de romagem, são os cânticos indo à casa de Deus. Vem romagem, depois vieram as romarias, adotadas por algumas igrejas, mas que não tem o sentido real da Bíblia. Lá os cânticos de romagem é isso, subindo a Jerusalém para o templo, para adorar a Deus, e não para adorar um santo, uma santa, para pagar promessa. Não, o sentido não é este, o sentido é diferente. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Terminamos nossa aula aqui. E a conclusão é uma só. Livro dos Salmos, né? É um livro indispensável no devocional individual e coletivo. Ao longo dos tempos, e principalmente neste tempo, em que tantas músicas falam exatamente o que a Bíblia não fala. Que Deus nos guarde de nos apropriarmos de músicas que às vezes até falam heresias, e que nós valorizemos o livro dos Salmos. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um bom domingo, um bom almoço, um bom domingo diante do Senhor. E eu quero orar por você. Amém? E você ore por mim, tá? Muito obrigado, Senhor, por estes minutos que passamos aqui, quase uma hora, tratando deste assunto. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós. E continuamos te pedindo, Senhor, abra os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei. Guarde-nos neste tempo difícil. Guarde-nos, ó Deus, debaixo do sangue de Jesus, o teu Filho. É em nome dele que oramos agradecidos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.